Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Gravando aqui um vídeo para auxiliar vocês na atividade da semana número 4, certo? Bom, como tema, vocês podem ver, é sobre o espaço urbano, mas vai tratar sobre industrialização, lembrando que até o século XIX, a principal atividade era a produção de café. E a atividade do café foi importante, né, atividade voltada para a agroexportação, e inclusive foi tão importante que foi dando aí os primeiros passos para a industrialização do Brasil, inclusive na concentração de pessoas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, no mercado consumidor, do comércio e das primeiras indústrias. E isso, obviamente, é uma atividade muito lucradora, e que vai favorecer a construção de infraestrutura de transporte para essas cidades. Lembrando que houve, né, uma crise em 29 que afetou diretamente, né, os produtores de café no Brasil, dando aí muitos prejuízos, e o café não passou a ser tão uma atividade muito lucrativa. E, consequentemente, mais tarde, com as guerras mundiais, passou a entender que a necessidade de produzir os produtos que eram importados, produtos mais básicos, e, ao mesmo tempo, adotando políticas mais desenvolvimentistas nacionais, ou seja, com Getúlio Vargas, o surgimento aí da indústria de base, indústria pesada, como a Petrobras, como a CSN, como a Vale do Rio Doce, justamente concentrando na região sudeste. Mais tarde veio Juscelino Kubitschek, que veio com a política desenvolvimentista, com incentivos fiscais e infraestrutura, acabando atraindo multinacionais, principalmente do ramo automobilístico. E como nós temos como característica da nossa industrialização, a industrialização tardia, porque é um processo que veio há 200 anos depois da Revolução Industrial, de substituição de importações, ou seja, substituindo a importação, passando a produzir aquilo que era importado, e dependência de capital e de tecnologia, ou seja, precisou de investimento de capital estrangeiro, de tecnologias de outros países para essa implantação aqui no Brasil. Na primeira questão, sobre a história da industrialização brasileira, marca verdadeiro ou falso. A letra A é verdadeira, justamente que o café foi fundamental. A B é falsa, né, que as primeiras atividades industriais tinham tecnologia avançada, não é falso. E a letra C, né, é verdadeira, porque, sobretudo a partir de 1930, a industrialização se tornou mais complexa, né, então ela é verdadeira. E na número 2, assinale a alternativa correta em relação à frase, que fala, né, a necessidade de importação a máquinas e equipamentos, ou seja, falando de característica da industrialização brasileira. Então é a letra B, que é a dependência de capital e tecnologias estrangeiras. Tá? Na questão número 3, vocês podem ver que vai falar sobre a questão de uma outra característica da industrialização do Brasil, que é a industrialização tardia, e pediu para explicar o que seria. Então, a letra B, né, o processo de implantação de máquinas que demorou mais que começar do que em outros países. Na questão número 4, está falando de um texto, uma imagem que fala sobre o fluxo, né, o luxo, né, da cidade de São Paulo antiga, principalmente o centro de São Paulo. Tá? E aí pergunta, em sua opinião, por que nos anos de 1900 São Paulo era, segundo o texto, a metrópole do café? Porque este importante produto, o café, né, foi muito importante para a economia brasileira, onde foi responsável pelo surgimento de uma elite política e econômica na cidade de São Paulo, em volta da produção do café. Com isso, os fazendeiros, né, os produtores de café, os chamados barões de café, concentraram capital, né, dinheiro em São Paulo, o que incentivou a concentração populacional de indústria e comércio para a cidade de São Paulo. Na letra B, porque o centro de São Paulo é um nó de ferrovia, porque nele houve, né, a construção de infraestrutura, sistema de ferrovias e transporte necessário para escoamento e produção do café. E na questão número 5, assinale verdadeiro ou falso. Na letra A, né, vai ser verdadeiro, ou seja, antes da industrialização, a principal atividade era o café, né, chamado de ouro verde. Na letra B é falso, porque o café, né, era marcante no século XIX, mas perdeu força para a cana-de-açúcar, é falso, né? Perdeu força para a industrialização. Letra C também é falso, que a cafeicultura, né, enriqueceu os barões de café,
mas não os empresários, os banqueiros. Falso, né? Também favoreceu eles. Letra D, entre as condições favoráveis à industrialização promovida pela cafeicultura, destaque-se a acumulação de capitais. Verdade, o que nós falamos o tempo todo aqui. E na letra E, também é verdadeiro, que o trabalho nas lavouras de café atraiu muitos imigrantes europeus. Beleza? Em relação à atividade complementar, como vocês podem ver, a primeira questão está falando da questão, né, do acharge, que é a concentração de terra nas mãos dos grandes latifundiários, devido a dessa concentração, né, da estrutura fundiária. Então, nessa questão alternativa que vocês vão ter que marcar é a letra B, né? Porque o que vai acontecer diante dessa chave? A concorrência de conflitos no espaço rural. Na número 2, também uma charge, onde que um determinado fazendeiro, de olho nas terras indígenas, e a questão é que vocês têm que observar que essa questão envolve conflitos armados que ocasionam a morte, né, de muitos indígenas devido à resistência de latifundiários à demarcação de terras indígenas. Na questão número 3, está falando aí de um texto sobre a industrialização do Brasil, e quando, né, Juscelino Kubitschek desenvolveu, investiu no processo de industrialização do Brasil, essas indústrias que foram se instalando no Brasil foi indústria do ramo que? Automobilístico, tá? E a número 4 está falando de um movimento, como vocês podem ver, o movimento que em destaque está perguntando é justamente qual? É o movimento dos trabalhadores sem terra, beleza? Na questão número 5, como vocês podem ver, está falando também da atividade industrial no Brasil e qual a principal atividade econômica desenvolvida no século XIX, né? Era justamente a letra B, né? A atividade cafeeira. E a número 6 está falando de uma das características da industrialização do Brasil. Então, a alternativa, letra C, que ela foi de industrialização tardia, substituição de importações, dependência de capital e tecnologia estrangeiras. Beleza? Espero que tenha contribuído bastante para vocês. Bons estudos. Até o próximo. Tchau.